Mais delongas, como fala na minha terra, tá? A gente quer chamar o palco keynote de fechamento, Rafael Cárceres. Faz barulho aí, pô. Rafael, antes de você começar, eu queria fazer um agradecimento especial a Thaler, que foi super, hiper parceira nossa, tá? Para nos ajudar. A gente está aqui hoje por causa da Thaler também, que nos ajudou a sair de um enrosco burocrático que a gente tinha. Então, obrigado pelo senso de comunidade de vocês. E mais uma coisa o seu keynote vai ser o único que vai ter sorteio de brinde durante as perguntas. Então, galera, QR Code que estava na tela ou no app, entra no app e faz pergunta lá, as perguntas mais votadas vão ganhar brinde. Rafael, com você, pô. Tudo seu. Aí, ó. E aí? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Muito cansados já? É. Eu sou o que divide vocês da cerveja, então eu vou tentar também não ir muito longe aqui, mas eu queria trazer aqui pra gente uma reflexão. E para começar, assim, cara, é uma honra imensa para mim estar aqui, porque a Jaio Brasil, assim, tem um lugar muito grande no meu coração e na minha vida como um todo, assim, então faz parte realmente da minha vida. E estar aqui, ter sido convidado para estar aqui hoje para falar com vocês, para mim é surreal, assim. E eu quase, ele falou aqui quase não teve evento, né, por algumas questões burocráticas, eu quase não tive aqui também, porque algumas pessoas sabem, semana passada meu filho ficou doente, foi internado com pneumonia, e foi mó bad, assim. E eu já estava, né, tentando trocar as passagens até, mas acabou que deu tudo certo. Sábado a gente teve alta e está tudo bem. Mas também fez pensar bastante, assim, né, fiquei bastante tempo no hospital. E me fez refletir bastante sobre vários aspectos do nosso trabalho como um todo. Então, por outro lado, a gente está aqui e eu vou tentar trazer algumas reflexões disso, né? A primeira reflexão é essa, assim, que a gente precisa continuar pensando, né? A gente nunca pode parar de pensar e nunca pode parar de refletir. Essa é a mensagem principal do que eu quero falar aqui hoje para a gente, tá? Então, esse aqui não é o Lula. Esse aqui sou eu. Em 2000, já tive cabelo, e foi grande, gente, foi grande. Essa do lado é minha companheira, Liz, eu pedi para ela, amor, posso botar a tua foto lá? Mas esse aqui é quando eu era bicho grilo. E eu botei essa foto porque eu sou dev, eu comecei a desenvolver em 2000, né? Profissionalmente, assim, né, no trabalho. Eu comecei a desenvolver, fazia front-end já, trabalhava com PHP e tudo mais. E nessa época eu comecei a me envolver também com uns negócios pesados aí, tipo software livre, uma galera bem maluca. Né? E os cabelos explicam um pouquinho, né? E essa foto para mim é significativa, que é a última foto que eu tenho de dread, né? Isso aí em 2007, quando me graduei em computação na faculdade, eu cortei, né? Porque eu tinha que virar uma pessoa séria, né? Para ir trabalhar e tal, né? Então esse foi o começo da minha história ali como uma pessoa profissional, né? Na área. E foi muito legal assim, porque primeiro, né? Vou falar da minha história um pouquinho como desenvolvedor. Eu vou parafrasear a Mari, eu tive em 2002, por ali, eu quase larguei a computação. Foi quase o ano que eu desisti da computação, porque, para mim, a visão de computação era aquele, né, você enfiado num cubículo lá, programando, para os outros ganhar dinheiro, né, então, e era algo que eu não queria para minha vida mais. Só que foi em 2003 que eu fui no primeiro evento de software livre que eu fui. Foi em 2003, foi na Latinoware, lá em Foz do Iguaçu. E aí eu vi pessoas que, né, se pareciam comigo, pessoas doidonas da computação, assim, foi muito legal, assim, para mim descobrir todo esse mundo. Eu já estava envolvido nessa época aí na faculdade, com movimento estudantil e tudo mais, então isso para mim foi muito legal, assim, conhecer comunidades pela primeira vez de pessoas que faziam a mesma coisa que eu e gostavam, né? Então a partir dali eu comecei a me envolver muito com a comunidade de software livre, comecei a organizar eventos de software livre, assim, foi esse começo da minha vida com comunidades, né? Então, lá na faculdade, eu já tinha participado de vários FISLs, né? Fui para vários FISLs, fui para vários eventos e já estava organizando eventos nessa época. E aí, como é que eu cheguei no Ágil, né? A partir disso, assim, eu estava em 2006, por ali, eu entrei numa empresa para desenvolver um software. Eu era o único desenvolvedor lá e estava programando e tal. E o software falhou miseravelmente, assim, porque primeiro que eu era o único dev e
A gente não tinha um processo. Na verdade, a gente tentava botar algumas coisas de processo lá dentro, mas as coisas ficavam mudando, toda hora mudando, né? E o negócio falhou, assim, e eu fiquei muito culpado, me senti extremamente culpado. Mas tudo bem, né? Foi assim. E quando eu fui em 2007 fazer meu TCC na faculdade, né, fiz computação, e o meu orientador, ele era da área de usabilidade. Ó, usabilidade, né? Nem falava UX ainda na época. A gente trabalhava usabilidade, e aí meu tema era métodos de pesquisa para usabilidade, né? Como é que a gente trabalha usabilidade. E aí comecei a pesquisar, e aí eu cheguei num conteúdo do Vinícius Teles, que era um cara das antigas, falava de XP, assim, e eu comecei a ler o conteúdo dele, porque eles faziam um esquema de prototipação em papel, assim, e tal, e faziam histórias, e eu falava, nossa, que maluquice é essa, cara? E aí eu descobri todo um mundo novo, e aí quando eu comecei a ler aquilo, o primeiro ponto para mim foi, tipo, ir para terapia, assim, porque nossa, né, não era só culpa minha, né? Claro que devia ter culpa minha também, mas não era só culpa minha, né? As coisas deram errado porque, né, tem todo um sistema envolvido ali para dar errado. Então, quando eu comecei a ler, comecei a pesquisar, aí acabei num mar de coisas, né? Autogestão, né? Que eu já estava me envolvendo em muitos aspectos na autogestão. E comecei a... Nossa, aquilo foi maluquice, né? Eu lembro que eu gostava de ouvir podcasts, eles já tinham um podcast na época, isso em 2007, chamava Improvecast. Que até, eu lembro, tem umas pessoas aqui que já participaram, né? Os das antigas, Daniel Wilt, uma galerinha, não sei se o Manuel participou. E aí eu ia para a faculdade, assim, eu lembro que dava 1 hora para eu ir a pé para a faculdade, e eu ia ouvindo podcastzinho, assim. E como não eram muitos episódios, eu ouvia aqueles podcasts, acho que umas 100 vezes cada um, assim. Tinha um do Juan Bernabó lá que eu ouvi muito. E acabei me aprofundando bem nisso, assim. Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei na faculdade, eu falei, bom, eu já fazia freela, né? Já estava trabalhando desde 2000, já programava. Minha primeira ideia foi que vou abrir uma empresa, né? Óbvio, vai dar tudo certo, né? A empresa durou 6 meses, essa primeira empresa, não foi muito bom. E aí eu falei, gente, não, chega, vou sair daqui, vou ir para algum lugar para aprender como que se faz, né? Como é que se faz realmente software, como é que se trabalha com uma empresa? Então, eu resolvi ir para Floripa. Na época, eu queria ou ir para Floripa ou para Recife, mas aí Floripa acabou ganhando porque era mais perto. E aí eu comecei a trabalhar em algumas empresas, e eu comecei a ver, na verdade, não estava aprendendo como fazer e mais como não fazer, assim, uma das coisas que eram uns ambientes extremamente tóxicos e não foi legal, assim. Então, até que em 2002, a gente resolveu abrir uma empresa de novo, assim, falei, agora eu estou pronto, agora vai. Já tinha trabalhado, já estava com experiência. E aí me juntei com o meu sócio, o Sebas e mais uma galera, e começamos a Thaler, né? E dali, a gente começou muito com essa pegada da engenharia, né? Pair programming e tal, e a gente usava Scrum na época, e começamos a aplicar Scrum e tudo mais. E aí teve algumas questões assim que a gente começou a desenvolver, né? Primeiro, que era muito difícil na época, com a tecnologia que a gente usava, a gente não estava conseguindo muito aplicar, né, as técnicas de engenharia melhores que a gente queria. O Scrum era aquele negócio, né, correria no fim da sprint para entregar, né, e o cliente que também não entendia, interativo incremental, e era aquela loucura, assim, a gente trabalhava pra caramba, né, a gente não tinha muita folga nisso. Então, até que a gente começou a descobrir o Kanban, né, e uma nova forma de trabalhar, e fomos evoluindo ali, a partir disso, fomos para o Kanban. Tá? E foi um processo relativamente longo, assim, mas foi um processo divertido. Tá? E aí, eu vou segurar a continuação dessa história para contar uma outra historinha para vocês. Tá? Primeiro, quem conhece o mito de Prometeus? Né? Prometeus foi um titã. Né? Eu vou contar a história do meu jeito, tá? Se tiver algum especialista aí, já peço desculpas. Mas o Prometeus, ele tinha um irmão que chamava Epimeteu, e eles dois lá foram responsáveis por criar a vida na Terra. Né? E aí, o Prometeus falou assim, né, tinha um irmão dele lá, falou, cara, você fica aí responsável por criar os animais aqui, e eu vou criar o ser humano. Você é mais lentinho, você tem mais trabalho, você começa a fazer, e depois, né, com o que sobrar ali, eu pego e faço, né, com o que sobrar, eu faço o ser humano. E aí, beleza, deixou lá. E aí Epimeteu foi lá, criou, né, para as aves deu as asas, ter garra, né, veneno, né, todas as habilidades. Até que chegou no ser humano, né? E aí o Prometeu falou, e aí, Epimeteu, o que sobrou? E aí o Epimeteu falou, ixi, cara, usei tudo, não tem mais nada. Não tem mais nada. E aí ele, né, teve que criar, né,
o ser humano, né, sem nenhuma habilidade, né, sem nada, né, sem garra, sem força, sem nada. E aí, como ele foi para a Terra, né, o ser humano lá não tinha muito o que fazer, estava à mercê do mundo, e ele foi, né, ele resolveu aí por compaixão, né, ao ser humano, roubar o fogo dos deuses. E a partir do momento que ele roubou o fogo dos deuses, né, e deu para o ser humano, a gente, né, passou a partir dali a dominar a natureza. Né? E esse mito ele representa, obviamente, o fogo representa, né, a inteligência, né, nossa capacidade de resolver problemas e tudo mais. Mas também ele representa uma coisa bem importante, que a partir do momento que a gente começou a poder modificar a natureza, né, isso foi uma coisa muito boa, né, por um lado, mas a gente também começou a conseguir destruir, né? A gente começou a poder, né, tivemos consequências muito indesejadas a partir dali, né? Guerras, né? A gente começa a dominar o fogo, né? Dominar o aço, né? Então a gente começa a também ter consequências extremamente indesejadas, né, a partir do momento que a gente tem isso. Tá? Por que eu estou contando essa história? Porque esse cara aqui chama Bruno Latour. Ele é um antropólogo, sociólogo, que ele pesquisa muito ciência e tecnologia. E ele usa essa metáfora do Prometheus para falar muito sobre, né, como a gente, né, como nossa capacidade de inteligência, ela tem esses dois lados, né? E como é que a gente pode ser um pouco mais cauteloso quanto a isso, né? Porque ele fala o quê? E aí, pegando a metáfora mais recente, né, modernista, né, a gente tinha ali nos séculos 17, 18, né, até 19 também, uma ideia de que a gente, ciência, né, filosofia, estava tudo certo. A gente vai resolver todos os problemas do mundo. Né? A gente vai conseguir, a partir né, a partir da tecnologia, salvar a humanidade. Né? A gente vai conseguir salvar o mundo do que realmente das mazelas. Né? Vai acabar a fome, vai acabar a miséria, né? Todo mundo vai viver feliz, abraçado, né? Vai ser uma maravilha. Até se falavam de fim da história. Né? Então, tinha essa ideia toda de que a gente vai resolver tudo. Né? Até que, né, veio o século XX, ali, nas guerras, né, Primeira Guerra, Segunda Guerra, né, bombas nucleares, e a gente começa a descobrir que a gente não vai resolver tudo com tecnologia, muito pelo contrário. Quanto mais a gente, né, quanto mais essa inteligência, esse fogo dos deuses que foi roubado e dado para a gente, mais a gente está perto até da gente acabar com a gente mesmo. Né? E aí, isso tudo envolvendo todo um contexto onde a gente, primeiro, a gente não sabe como vai ser o futuro mais, a gente perdeu aquela esperança de um futuro necessariamente melhor com a tecnologia, com a ciência, com o conhecimento. A gente descobre ali né, física quântica, né, teoria da relatividade, que a gente não consegue prever mais as coisas também. O futuro já é imprevisível e não tem como a gente tentar domar isso. Né? Então, ali nasce complexidade, né, teoria da complexidade, depois teoria dos sistemas, né? Então a gente começa a ver cisnes negros, né? Coisas que acontecem que são imprevisíveis, e o mundo é imprevisível. Né? E a partir do momento que o mundo é imprevisível, como é que a gente passa a ter uma filosofia, né? E aí eu vou fazer o recorte para o trabalho, como é que a gente passa a pensar que a tecnologia que a gente está criando, como é que a gente pode ter uma visão um pouco mais cautelosa de como é que a gente vai para frente com isso? Né? Como é que a gente dá uns passos mais curtos para, né, o futuro? Tá? E aí o Bruno Latour ele traz algumas ideias. Né? A primeira é a gente pensar o seguinte: o que a gente tinha lá na modernidade, no modernismo, né, era muito essa ideia das questões de fato. Questões de fato são o quê? São as questões que são dadas, são fatos, né? As verdades absolutas que existem. E a gente tinha aquela ideia de a gente cada vez mais descobrir as verdades absolutas, né? A gente descobrir, né, a ciência, a tecnologia, né, tudo que a gente está vendo, a gente vai descobrir as verdades. E a gente cada vez mais começa a ver que as questões de fato, na verdade, são questões de interesse. Tá? Isso aqui é uma coisa que ele fala em inglês, né, que é matters of fact and matters of concern. Que é as questões que a gente tem de fato, na verdade, elas aos poucos vão se transformando, né, no século passado em questões de interesse. Por quê? Porque são conflitos. Né? Toda questão de fato, ela traz uma subjetividade. Tá? E é um interesse. E aí a gente precisa pensar, a quem esse interesse está servindo? Né? A quem esse fato realmente serve? Né? E aí é para a gente se perguntar mesmo. Né? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem daqui é de desenvolvimento? Trabalha com desenvolvimento? Né?
O Rafa perguntou isso hoje, né? E por que essa sala não está cheia de pessoas de desenvolvimento, de design, das áreas que realmente estão executando o trabalho? A gente precisa que o trabalho, essas questões de interesse, sejam de interesse de todo mundo. As pessoas precisam aprender sobre o trabalho que elas estão fazendo cada vez mais, porque senão a gente não vai conseguir realmente juntar essas pessoas para a gente conseguir fazer um trabalho melhor. Enquanto a gente tiver alguém mandando e trazendo essas ordens como questões de fato, mas a gente vai estar servindo interesses alheios que não são os interesses que talvez sejam os nossos. Então, essa é a primeira reflexão. A segunda é uma proposta, nessa proposta pós-prometeica que ele fala, que é o design hoje, o pensamento de design é o que substitui a palavra revolução. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não quer mais revolucionar, a gente não quer mais modernizar as coisas. A gente quer cautelosamente elaborar. E aí eu vou traduzir a palavra design por elaboração. A gente precisa elaborar as coisas. Justamente por quê? Porque a palavra design, geralmente, tem um problema de tradução aí, que o design em inglês ele significa muita coisa, e a gente tem aqui essa questão da tradução, geralmente se traduz design por projeto, alguma coisa assim, mas o projeto é uma nomenclatura prometeica, de quando a gente achava que a gente conseguiria resolver tudo, projetar o futuro melhor. Então, a gente precisa pensar primeiro que o design, em vez de a gente pensar em revolução, em modernização, a gente precisa pensar em design. E é isso que a gente está fazendo com o nosso trabalho. Então, eu quero mostrar primeiro ponto de 5 vantagens de a gente usar o termo design. Por quê? Primeiro ponto, o design, antigamente ele era visto como uma capinha que se colocava em cima de algo, Então, a gente tinha lá pessoas profissionais, artistas e tal, que faziam um trabalho, pessoas não muito sérias, que faziam um trabalho em cima do trabalho das pessoas mais sérias, que eram dos engenheiros, dos cientistas. E, aos poucos, essa mentalidade foi mudando. Justamente por quê? Porque a gente está passando de questões... Quando a gente passa de questões de fato, e as questões de fato elas passam a ser questões de interesse, a gente começa a ter conflito. E, a partir do momento que a gente tem conflito, a gente precisa ter mais um pensamento de design e menos um pensamento de projeto. Então, essa ideia de que a gente vai conseguir criar tudo e tudo mais, a gente tem que abandonar um pouco isso. E eu vou dizer 5 vantagens da gente usar o termo design, usar mais o termo design, para o que a gente está fazendo aqui dentro. A primeira, aí conecto com o Rafa de novo, a humildade. A modéstia, a humildade, alguma coisa assim, que é uma palavra que está ausente quando a gente fala de projetar, de construir. Quando você constrói, quando você projeta, você já sabe o que você está fazendo, você já sabe o que você quer fazer. E a gente aqui não sabe o que a gente está fazendo. A gente está aprendendo o que está fazendo. Eu digo, eu pesquiso, ninguém sabe direito trabalhar com conhecimento ainda. Porque é algo muito imaterial. A gente tem o vocabulário ainda de construção, o vocabulário de engenharia, mas a gente precisa ter humildade para pensar que o vocabulário de design mesmo, de futuro, a gente precisa ter humildade para saber dizer e assumir que a gente não sabe as coisas. E a partir do momento que a gente assume realmente que a gente não sabe, a gente passa a ter outra mentalidade, que é uma mentalidade de experimentação, uma mentalidade de testes, uma mentalidade de não saber realmente o que é o futuro, e a gente precisa planejar cenários. Quais são as ideias, o que pode acontecer? Então, já que a gente não sabe, o que pode acontecer? Como é que a gente pode tentar ver quais são os futuros possíveis e tentar escolher um e testar, e ver se vai dar certo, se não vai. Então, isso, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter humildade. A humildade de não saber. Então, primeiro fato, primeiro ponto. Segundo, atenção aos detalhes. Um designer, um artesão, ele tem uma atenção profunda aos detalhes. E a gente precisa ter isso cada vez mais. Então, quando a gente está criando projetos megalomaníacos, projetos prometeicos, os detalhes não importam. O que importa é o resultado final. Os fins justificam os meios. Então, a gente não dá atenção aos detalhes. O que são esses detalhes? Como é que as pessoas estão? Como é que as pessoas estão se sentindo? Quando a gente tem um projeto revolucionário, um projeto que vai mudar tudo, isso é detalhe, isso não importa. O que importa é funcional, o que importa é o resultado. Mas quando a gente passa a pensar que detalhes são importantes, e esses detalhes são a construção em si do que a gente está fazendo, e a gente pensar como designer, e pensar que é isso que vai fazer diferença,
da arte, né, do artesanato que a gente está fazendo, né? A gente fala muito de craftsmanship. Né? Isso, dentro do nosso processo, é o que faz a diferença também. O terceiro é a interpretação contínua. Né? O que a gente faz está passível de ser reinterpretado e ressignificado a todo momento. Também, Rafa falou disso hoje à tarde, um pouco. Né? Como é que a gente reinterpreta tudo que a gente está fazendo para que a gente não fique parado? Né? Como é que a gente reinterpreta tudo para que a gente não fique fixo? Porque hoje, os alvos são móveis, né? A gente não está mais, não adianta, assim, a gente está parado, a gente já está andando para trás. A gente precisa estar sempre modificando, ressignificando o que a gente está fazendo. Então, essa pegada de a gente ressignificar o que a gente está fazendo ao mesmo tempo que a gente não pode sair correndo. Então, como é que a gente vive num mundo onde a gente não pode sair correndo, mas também a gente não quer ficar parado, né? Não é um conservadorismo de, cara, vamos manter o passado. Não, porque o passado já passou e já virou outra coisa. E se a gente não for junto para frente, né, a gente já está para trás. Ao mesmo tempo, para frente, pode ser um abismo, né? Então a gente tem que cuidar para não cair. Então esse balanço, né, a gente ficar tentando balancear isso, é difícil para caramba, gente. E por isso também a humildade é importante para a gente aceitar isso da nossa vida. E outra questão que o design, ele é sempre um redesign. Né? A gente nunca começa de uma tábula rasa, a gente nunca sai do nada. Nunca. Tá? A gente pode criar, pode ter, né, quadros em brancos ali que a gente vai começar, mas a gente sempre sai de alguma coisa, a gente sempre sai de um referencial. Né? E a ideia prometeica de que a gente vai criar do nada um futuro melhor, não vai acontecer. Né? Porque a gente tem que olhar para o passado também, tem que olhar o que passou. Né? O que está aqui até hoje, chegou aqui por um motivo. Né? E a gente querer simplesmente mudar tudo, a gente não sabe o que mudar tudo significa. Tá? Então, é isso que a gente fala, né? O design, trabalhar como design é sempre em cima de alguma coisa que já existe. Então, né? O que vocês têm hoje já? O que a gente tem hoje como sociedade? O que a gente tem hoje dentro das nossas organizações? E como é que a gente pode sair daí e trabalhar o redesign a partir disso? Né? Essa é uma das questões que a gente precisa. E, então, o designer ele sempre vai sair da referência, ele sempre vai ter um referencial. Então, cara... Né? Você quer começar de algum ponto? Beleza, eu quero começar usando o Scrum. Cara, tá tudo bem. Ah, vou usar modelo Spotify, tá tudo bem. Não tem problema. O problema é você ficar parado. Né? Você usar modelo Spotify por anos, sendo que nem o Spotify fez isso. Né? Então, sair de um referencial, o problema não é o referencial em si. Né? Mesmo do que já tem, ou mesmo que você vai começar uma empresa agora e eu não sei, eu quero usar Scrum, quero botar squads aqui, está tudo bem, gente, está tudo bem, não tem problema, né? Desde que você continue fazendo redesign desse sistema e tentando reinterpretar esse design para que a gente consiga ir para um futuro, né, que seja um pouco melhor. E por último, a dimensão ética do design. Por quê? Porque o design ele tem uma questão que é essa questão esse lance da questão do interesse, que o design ele é sempre bom ou mal, ele sempre está passivo dessa pergunta. Né? Ele é bom ou ele é ruim? Isso aqui funcionou ou não funcionou? Né? Que é diferente de uma lei da física. Você não pergunta se a lei da gravidade é boa ou é ruim. Né? Ela só existe. Mas quantos de realmente, quando a gente vive em sociedade, quantas leis da gravidade a gente tem? Não tem. Quando a gente vive em sociedade, são questões de interesse. Né? A gente não tem questões de fato mais, porque sempre tem interesses envolvidos em todas as questões. E a partir do momento que a gente tem que a gente tem interesses envolvidos, a gente pode, 2 pontos, né? Reelaborar, ressignificar e comparar e perguntar, isso está bom, isso não está bom. Né? Então, o design tem essa característica também. Então, em vez de a gente tentar buscar, né, como é que é o modo perfeito de gerenciar, né, projetos, né, de fazer gestão, qual que é o modo perfeito? Não existe. Não existe. Né? Por quê? Porque quando eu achar o perfeito, ele já vai estar se ultrapassando rápido. Né? Para que a gente chegar num ponto, ele já vai ficar para trás. Então, a gente tem que estar sempre reelaborando e sempre se perguntando, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom ou isso é ruim? Né? E aí eu pergunto, assim, como o Agile se perdeu? Eu trago um pouco do que a Mari falou no keynote dela também. Né? Como que o Agile se perdeu? Né? Como é que a gente se perdeu? Eu tenho uma característica diferente, porque aí eu falo do Lula também, eu nunca fui Agile Coach. Né? Nunca mesmo, assim, eu fui de dev, né, eu trabalhei com todas as áreas, eu acho que do nosso mundo digital, assim, trabalhei com quase tudo, mas eu nunca fui. Né? E quando eu vi essas ações prometeicas rolando, a gente já sabia que isso ia dar problema. Né?
E o que eu falo com ações prometeicas? Né? As grandes transformações, né? Grandes transformações digitais, grandes transformações ágeis, né? Que tentavam enfiar a goela abaixo, né? Um novo mindset, né? O ágil como essa mentalidade que todo mundo aqui agora é obrigado a ter. Né? Então, essas ações prometeicas, onde a gente vai enfiar a goela abaixo, né? Uma mentalidade que as pessoas não têm ou não querem ter, talvez. Né? Então, para mim, esse foi o primeiro ponto de atenção, né? Quando a gente está falando que não é um pensamento de design, né? É um pensamento modernista, lá, um pensamento, né, de que a gente vai resolver tudo aqui, fazendo essa transformação, fazendo, né, botando squads e tudo mais. E, de novo, não é o problema pôr squads, não é o problema usar isso ou aquilo. O problema é a gente botar ali e falou, tá, beleza, galera, falou. Se virem agora. Né? Porque o sistema ele vai tender a estar voltando. Né? O sistema tende a voltar ao lugar mais confortável dele, né? A partir do momento que você tem qualquer tipo de problema. O copia e cola, né? Qualquer lugar, né? Eu quero copiar e colar, né? Eu quero agora, todo mundo está copiando aí o Airbnb, né? O Airbnb acabou com o gerente de produto, agora também vou tirar no gerente de produto, né? Então, né? O copia e cola, assim, pode ser legal, desde que você ressignifique, desde que você adapte, desde que você faça um redesign disso também. Que é a falta de evolução, né? E a falta de resultado, né? A Mari falou isso também. Está dando resultado? Né? A gente criou estruturas e, né, a gente como agilistas, né, a gente sempre falou isso, né, que a gestão, a gente faz, a gestão não é para ser para sempre, né, é para ser até um momento, né, até um momento que a organização possa andar sozinha. Né, a gente, como um andaime ali, uma estrutura que a gente vai criar para que depois as coisas possam andar sozinhas. Né. E quando a gente cria toda essa estrutura que não se mexe, né, quando a gente cria papéis, né, papéis de agilidade que não vão se mexer, né, quando a gente começa a criar treinamentos e cursos, né, e ensinando uma verdade absoluta, né, isso é um problema que a gente precisa resolver. Tá? E aí eu volto, né, do que eu estava falando, do Kanban e tal, para isso aqui. Eu acho que eu sou mais conhecido, né, na comunidade por esse negócio aqui, que chama fluxo unificado. Quem conhece fluxo unificado aqui? Já ouviu falar? Bastante gente, legal. O fluxo unificado, assim, aí eu vou trazer, assim, a gente nasceu com fluxo unificado por um problema que a gente tinha na Thaler, que era o seguinte, a gente trabalhava com desenvolvimento de software para outras pessoas, né, para outras empresas. E a gente começou a ter um problema, que era o quê? Times. Times passaram a ser um problema para a gente. A gente tinha vários times, né, cada produto ali tinha um time, e tinha um time de 8 pessoas, outro time de 5 pessoas, outro time de 3 pessoas. E aí, na venda, começou a ficar muito difícil isso, porque quando acabava um projeto de um time de 6 pessoas, eu tinha que alocar essas 6 pessoas em algum lugar. Né? Ou outro projeto, ou 2 projetos de 3, ou, né, um projeto de 4, 2. Então, começou a ficar muito difícil isso. E aí, a gente teve uma ideia na época. E se, né, a gente conversando com o pessoal do Objective, Synergy, que está aí também, hein? E se a gente olhasse, né, para outros lugares e pensasse num modelo diferente? Então, a gente falou, gente, se a gente tivesse uma fila única de trabalho, né, e a gente parasse de ter times, a gente tem um time só que atende vários projetos. Vamos testar isso? A gente começou a testar, né, foi difícil no começo, assim, e testamos isso aos poucos, né? Fomos testando, fizemos primeiro com um time, testamos, vimos o resultado, foi bom ou foi ruim? Foi legal, o pessoal gostou. Tivemos algum ganho? Tivemos. Então, vamos fazer mais um experimento. E fomos, assim, a gente foi, acho que 2015 inteiro, assim, a gente foi testando, colocando mais times, né, aumentando um pouquinho mais o time, tendo métricas, né, para dizer se estava indo, né, se a gente estava indo bem ou não estava indo bem, né, vendo se as pessoas, a gente tinha até um quadro na época que falava, né, a gente tinha a felicidade do cliente mapeada para saber se eles estavam curtindo ou não estavam curtindo aquilo que a gente estava fazendo. E começou a dar certo. Então, até em 2016, a gente começou a falar sobre isso. Né? 2016 foi a primeira palestra que eu dei sobre fluxo unificado na Jail Brasil. E foi bem legal, assim, porque eu dei essa palestra e uma galera veio falar comigo que, cara, a gente está fazendo algo parecido com isso. Né? Por isso que eu falo, a gente não inventou nada. Assim, a gente resolveu um problema e a gente viu que um monte de gente tinha aquele problema também. Um monte de gente veio falar comigo. Né? Tinha um padrão acontecendo ali. Muita gente falando que tinha o mesmo problema, que estava fazendo algo parecido, mas, né, não tinha os métodos, e a gente começou a criar esses métodos. Isso por um lado. Por outro lado, a gente foi super criticado. Meu Deus, mexemos no dogma da agilidade de que não pode um time atender mais de um projeto. Não, isso é proibido.
cara, teve uma galera que ficou muito braba com a gente, assim, e a gente foi, né, acusado de não ser ágil, né, muitas vezes. A gente não era ágil mais, né. E aí, a Thaler é ágil? Aí a gente se perguntou, isso a gente é ágil mesmo, né? A gente foi evoluindo nossas práticas, né? A gente foi evoluindo o que a gente está fazendo, então a gente tem um time que atende um monte de projeto, não é ágil. A gente não tem daily, a gente não faz daily, paramos de fazer daily, em algum momento. A gente viu que não precisava mais, paramos de fazer daily. A gente é ágil? A gente não faz planning. Isso faz tempo já, isso faz bastante tempo. A gente não faz planning, a gente é ágil. A gente não tem sprint. Ok, isso é mais tranquilo, né? A galera que usa Kanban aí já está acostumado. A gente não faz retrospectiva. Não mais. A gente é ágil. Não temos PO. Não temos Scrum Master. Não temos Agile Master. Não temos Agile Coach. Que diabo que vocês estão fazendo, né? Os caras querem dizer que são ágeis ainda, né? Como é que vocês, né? Vocês vão contra os dogmas aqui que a gente está criando, né? Contra a nossa, né? E aí a pergunta, né? A gente é ágil? Não sei, também não sei responder essa pergunta. Mas eu acho que, assim, e aí talvez alguém se incomode com isso aqui, mas a gente precisa parar de querer vender ágil. Como se fosse, né, uma forma prometeica, uma forma revolucionária de trazer um novo mundo. A gente precisa parar de fazer isso. Não é isso, não é sobre isso, né? A gente tem que vender, sim, não é que não é para vender, mas a gente tem que vender novas formas de trabalhar. Novas formas de fazer o design do nosso trabalho do conhecimento, né? A gente precisa parar de vender o ágil para vender o trabalho que a gente quer vender, né? Para vender a informação que a gente quer vender. Tá? A gente quer vender agilidade, a gente quer que as pessoas sejam mais ágeis, beleza, quais são os métodos, quais são as ferramentas que fazem isso acontecer? Mas não é ágil, não é o ágil em si, né, que a gente quer vender. A gente quer vender o quê? O resultado que a gente quer dar. E eu acho que quando a gente passa a vender ágil, e a ágil vira todo esse comércio, né, e não é só eu que falo isso, assim, uma galera que tem falado sobre isso. Uma das pessoas é o Dave Snowden, né, ele fala algo bem parecido com isso, que é, a partir do momento que a gente vende o ágil, a gente trava ele, né? A gente para de ter essa visão de design, de evolução dele, e trava ele. Por quê? Porque é mais fácil, né? Como é que eu vou vender se não é algo fechadinho que vai funcionar? Porque o ágil não é ferramenta, né? A gente fala, é um jeito de pensar, né? Um jeito de a gente refletir sobre o trabalho, né? E por isso que eu falo, né? Para mim, o ágil hoje é design, né? Então, se a gente parar de vender o ágil, e aí eu falo, né? E aí conecto com a Mari também, que para mim o ágil é comunidade. É isso aqui que a gente está fazendo agora. Está se reunindo aqui para conversar sobre como trabalhar melhor, né? E o pessoal lá que assinou o manifesto, lá no começo, falava exatamente isso, né? Estamos aqui tentando, né, fazer softwares melhores, né, mas que seja trabalho do conhecimento melhor, e tentando ensinar as outras pessoas a fazerem isso. Eita, desculpa, falei alguma coisa que não pode? Chegou a polícia do ágil, gente. Na parede. Foda, né? Bom, então, assim, para mim, o ágil é isso, é a comunidade, a gente se reunir, a gente conversar. E sempre foi isso. Não sei se vocês sabem, assim, quando o pessoal se reuniu lá na estação de esqui, aquela história toda, sabe como é que chamava a conferência que eles fizeram? Chamava Métodos Peso Leve, né? Lightweight Methods. E eles falaram, não, esse nome é muito ruim. Que nome que a gente vai botar? Eles tentaram lá e falaram, que sobrou ágil. Ágil tá bom, né? Foi um negócio muito assim, hoje a gente fala de agilidade, mas foi um negócio que, isso aí, tá bom. Tem até uma história, eles queriam botar Adaptive, mas aí já estava registrado lá, não podia, e eles botaram ágil. Então, assim, não importa tanto, né? O que importa é isso, assim, a gente se reunir, a gente conversar, como é que a gente pode fazer melhor? Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente pensa o ágil como essa comunidade de troca de conhecimento, a gente para de se perguntar se, método X é ágil ou não é, método Y ágil não é, né? Aquilo que a Mari falou, se é ágil é legal, se não é ágil, eu tiro, né? Não tem por que isso, né? A gente quer trabalhar melhor, como é que a gente trabalha melhor, né? Como é que a gente se reúne, conversa, né? Então, para mim, o ágil hoje mesmo é isso, o Agile, né? É isso, Agile Brasil, né? Agile Trends, é a galera se reunir, a galera conversar, dar palestra, né? Trocar ideia para um caminho, para um futuro, né? Então, só para resumir um pouquinho, né? A gente precisa ter humildade, né? De entender que a gente não sabe tudo. A gente precisa focar nos detalhes, porque os detalhes importam.
Quando a gente está falando de pessoas, né, quando a gente está falando de processos de trabalho de conhecimento que envolvem pessoas, os detalhes são cruciais. Né? A gente precisa estar sempre julgando, né, o que a gente está fazendo, sempre julgando o que a gente está fazendo, e a gente nunca sai do zero. Então, se a gente quer sair, de onde a gente vai sair, não importa, mas a gente não pode ficar parado também. Né? Então, não é ficar parado. E aí, gente, para a gente já ir para um caminho de finalização, que eu também não quero alongar demais, a gente pode abrir para pergunta, conversar. Vai ter brinde, então acho que vai ter um monte de pergunta. Eu acho, né, para mim, aí pode discordar, não tem problema, que nós somos uma comunidade de designers do trabalho do conhecimento, né, que a gente conta história, né, para a criação de um conhecimento compartilhado, né, que favoreça todo mundo. Para mim é isso, para mim agilidade é isso, né, é a gente se reunir, a gente conversar, em vários níveis, né? Não só aqui, né? Comunidades pequenas, comunidades de prática, se reunir, conversar, trocar ideia, criar conhecimento junto, para mim, é isso, é essa verdadeira essência do que foi lá no manifesto. E deveria continuar sendo. Né? Por quê? Eu estou trazendo isso, assim, parece assim, né? Rafa, que conversa sem pé nem cabeça, que você está falando, cara? Eu quero saber Quero saber das práticas, aí que o cara vem falar uns negócios nada a ver. Mas para mim é o seguinte, se a gente não discutir isso, se a gente não discutir a filosofia do que a gente está fazendo, quem vai discutir é o mercado. E o mercado não está interessado em fazer melhor, não necessariamente. Né? Ou pelo menos é só mais uma visão. A gente tem que ter a nossa visão também. Né? Como líderes e como trabalhadores do conhecimento. A gente precisa estar participando desse debate continuamente. Então, o que a gente vai usar de ferramenta? Né? A gente vai usar Kanban? Legal. Até quando? A gente vai usar, né, teoria da complexidade, design organizacional, a gente vai usar a teoria U. Cara, tudo que puder. O que a gente puder testar e analisar e contar para os outros que deu certo, não deu certo, cara, esse é o verdadeiro espírito do que a gente quer fazer para o futuro. Né? Então, quais essas ferramentas a gente vai usar? Né? E como é que a gente vai olhar para outras áreas? Para mim é muito sobre isso também. A gente não pode ficar no nosso umbiguinho aqui e achar que a gente sabe tudo. Vou contar uma história para vocês. A gente trabalhava com uma empresa, uma indústria, e aí a gente começou a fazer uns projetos, né, de agilidade ali, com eles, assim, começou a dar certo, foi legal. Eles tinham produtos, né, eles fabricavam produtos, né, físicos incríveis, que o público adorava, assim, adora até hoje, né. Mas a tecnologia não era tão boa, assim, não era grande coisa. E aí o pessoal começou a fazer ágil, né, e tudo mais, e quando eu vi, o pessoal estava indo lá, querendo ensinar a galera de produto a fazer ágil. E eu pensei, gente, que absurdo isso. Vocês têm que estar indo lá aprender, não lá ensinar. Porque os caras estão anos-luz à frente de vocês. Né? Lógico, eu não falei isso na cara, né? Mas pensei isso. Né? E é isso, assim, como é que a gente olha para outras indústrias, outras áreas e se inspira? Tem muita gente fazendo muita coisa incrível em vários lugares. Né? Então, a gente precisa se inspirar, a gente precisa olhar para outras áreas. Né? O próprio Don Heineken fala isso, assim, que, pô, a gente trabalha em rede, né? Quem que faz rede bem? Né? Sabe? Você olha para a internet, como é que você pode se inspirar na internet? A gente já se inspirou em outros lugares, a gente já se inspirou em fábricas e tudo mais, mas chega, né? O que mais que a gente pode se inspirar? Que ferramentas a gente pode estar buscando dessas outras áreas para a gente ir em direção a esse futuro melhor, né? E outra coisa, né? A partir do momento que a gente sai das questões de fato e questões de interesse, interesses sempre têm conflitos. E como é que a gente pode criar novas ferramentas para mapear essas contradições que acontecem, né? Contradições, conflitos de interesse que vão surgir dentro do que a gente está fazendo de trabalho de conhecimento. Né? Então, não é uma questão de falar assim, gente, né, aquele negócio, por isso que eu não falo pós-moderno, né, porque é aquele negócio meio que tipo, vale tudo, tá tudo, né? Não, não é isso. Né? Mas é pensar que não existe uma verdade também objetiva, mas a gente pode, né, ir atrás de conversar e tentar, a partir de ferramentas, balancear isso. Né? Acho que balancear é a palavra, né? A gente precisa balancear. E, né, que ferramentas voltadas para questões de fatos que a gente tem no passado, né, a gente pode adaptar para questões de interesse. Né? Eu estava conversando com o Rafa sobre isso. Métricas. Métricas, elas sozinhas, elas não dizem nada. A gente precisa contar uma história. Né? Você pega um dado, ele é um dado frio. Estava falando com a Érica também sobre isso. Ele é um dado frio. Né? A gente precisa interpretar essa métrica. E quando a gente interpreta, a gente está criando interesse. E quem está interpretando essas métricas para a gente? Quem está interpretando esses números? A gente tem capacidade de interpretar isso? Né? A gente não deveria estar ensinando as pessoas a interpretarem isso? Né? Então, que ferramentas a gente está usando lá do passado que a gente pode tentar adaptar
para essas questões conflituosas, para as questões que não são tão objetivas assim? Isso é uma pergunta mesmo, eu não sei. Quem puder me responder depois, eu agradeço. E como é que a gente pode, né, usar todo esse poder que a gente tem em mãos com um pouco mais de cautela, né? Porque a gente tem muito poder em mão hoje, né, nas nossas mãos. E a gente está botando a vida de pessoas, né, em perigo. A gente está, isso é real, né? E mesmo pensando em trabalho, né, saúde mental, né, a gente está falando muito sobre isso. Como é que a gente pode ter cautela no que a gente está fazendo? Porque a gente não pode sair correndo. A gente não pode querer, né, que seja resultados a qualquer custo, porque resultados são importantes, mas, né, a coisa precisa parar em pé, né? Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Espero que vocês bebam bastante. Valeu. Boa. Boa, Rafa. Bela palestra. E agora a gente vai para perguntas. Então, a gente tem 3 kits e as 3 perguntas que foram mais votadas a gente vai fazer aqui. Com 9 votos, a primeira pergunta, Rafa, é o quão necessário ou importante é não só levar agilidade para as empresas, mas sim para cada colaborador. E o que isso implicaria em termos de resultado? Caramba, ótima pergunta, gente. Na minha opinião, né, óbvio, eu acho que é extremamente importante. Tá? A gente faz isso, cara. A gente quer que as pessoas... Por isso que eu falei antes, cara. Por que isso aqui não está cheio de desenvolvedor, né? Pessoas que estão desenvolvendo software não estão interessadas mais em agilidade. E, para mim, são as pessoas que mais precisam. São as pessoas impactadas. E elas não querem saber, né? Hoje a gente vê... Você vai na bolha dev, né? Você vai dar uma olhada sobre o que a galera tem falado sobre ágil, né? É o quê? É microgestão, né? Eles estão vendo ágil como microgestão, né? Então, o quê? São fatos, né? São questões de fato que são dadas para eles e falam, você tem que fazer assim agora, você tem que quebrar a história assim, você tem que fazer assado. Só faz, só executa. Né? E não é isso que a gente quer que essas questões de interesse sejam vindas das pessoas que estão trabalhando, porque elas têm a capacidade de mudar o sistema, né? São as bordas. Então, eu acho que a gente precisa, né? E aí quem é Agile Coach tem esse papel fundamental de realmente, né, ensinar essas pessoas, né, sobre, não simplesmente sobre agilidade, mas sobre como a gente faz esse design do trabalho e do conhecimento para o futuro. Então, para mim, é essencial que as pessoas que estão realmente lá executando um trabalho saibam disso e conheçam isso e tragam isso para o dia a dia, porque é isso que vai trazer a gente para mim, né, para um mundo um pouquinho melhor. Boa. Quem mandou a pergunta foi o Brian. Cadê o Brian? Vai receber um brinde da nossa patrocinadora, a DB Server. Levanta a mão, Brian, que a Bianca vai levar o kit para você. Bom, próxima pergunta com 8 votos. O que acha de acabarmos com as certificações e começarmos a investir em conteúdo valioso para as pessoas, times e empresas? Depois do que eu falei agora, acho que tá claro, mas assim, nada contra as certificações também. Eu acho legal como transferência de conhecimento, né? Mas, assim, se a gente está certificado... Porque qual que é a ideia quando a gente passa isso, né? Quando a gente faz uma certificação e a gente tem aquela certificação e a gente vê aquilo como uma coisa fixa, uma questão de fato, a gente não tem nenhum incentivo a querer evoluir disso. Essa é a minha maior crítica, principalmente aos frameworks, né? O framework está ali para um começo, né? Para dar um start, para a gente não sair do zero, né? E fazer o redesign dele continuamente. Então... quando a gente saiu lá de só usar o Scrum para o Kanban, do Kanban para fazer fluxo unificado, a gente estava realmente falando, galera, não estou nem aí, eu vou fazer o que funciona para mim aqui, beleza. Agora, quando você tem isso como uma profissão e tudo mais, e como você é um certificado daquilo, você não tem o incentivo, né? Mas, assim, nada contra, desde que você tenha essa mentalidade de que é passageiro, né? A certificação ela tem que ser passageira, tem que ser um negócio que está aqui contigo, mas tem que ser passageira, ela não pode ser algo que você queira levar para muito tempo, né?
Boa. Deixa eu só pegar aqui quem que foi. Foi o Alan. Pode levantar a mão. O Alan não está aí? Ali. Outro kit da DB Server. Obrigado, Alan, pela pergunta. E agora, nos últimos segundos, a pergunta mudou. Tava empatado, teve um 6-5, agora foi para um 8 aqui. Deixa eu pegar ela aqui, peraí. Essa pergunta, você falou muito de desenvolvimento. Como um dev pode contribuir para manter o ambiente o mais ágil possível, de forma a sempre entregar valor e não ser ágil por ser? Ótima pergunta também. A minha opinião, e eu até falei isso, né, naqueles videozinhos que a gente fez, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande em trabalhar o interativo incremental, né? Que é uma dessas questões do design também. Interativo incremental, ainda para mim, é a maior dificuldade que a gente tem quando a gente está levando ágil para qualquer um e os devs não ficam de fora. Para mim, a maioria dos devs, pelo menos que eu conheço, e a gente passa por isso na Thaler, quando entram devs, a gente tenta levar esse modo de pensar. E o que acontece hoje? Aí um outro dogma que tem, né? Quando a gente fala de interativo incremental, a galera automaticamente entende Go Horse. Porque, cara, eu estou fazendo o mínimo possível para para depois voltar naquilo. Para que a gente faz, para que a gente faz refactoring, né? Não teria sentido. A gente tem um medo muito grande de retrabalho. Você vê retrabalho é visto como um vilão. E, cara, para mim, retrabalho é o quê? É redesign. Retrabalho tem que estar acontecendo a todo momento. Se você não está fazendo retrabalho, você não é ágil, de verdade. Tá? Então, assim, o que é o oposto do retrabalho? É o big design up front. É você fazer tudo antes para você não ter o medo. Então, você gasta tempo pra caramba para você não ter o perigo de ter retrabalho. Mas, cara, retrabalho está na essência do que é agilidade. Né? Fazer de novo, né? É a essência do que é um design, do que é ser artista. Né? Você tem aquela obra, você vai melhorando ela, você vai melhorando ela. Eu estava vendo um podcast que o pessoal falava de arte, né? E tem uma questão da arte, que a arte ela é aleatória. Né? A arte, você começa ali, né, a criar, né? Um artista começa a pintar um quadro, por exemplo, ele vai indo, né? E ele vai melhorando, até que ele chega no momento que ele fala, beleza, agora acabou. Então, ele faz um retrabalho constante daquilo até que esteja pronto. E a gente não faz isso, a gente tem o costume de fazer partezinhas. A gente faz o incremental muito bem, mas o iterativo incremental, né? O iterativo muito bem, mas o iterativo incremental, ou seja, eu rever as coisas e melhorar as coisas, a gente não faz. E para a gente conseguir fazer isso muito bem, a gente precisa de técnicas, né? Então, o XP é uma das técnicas um dos modos que, né, é um método, né, tem várias técnicas para a gente conseguir fazer esse iterativo incremental bem feito, que é o quê? TDD, por exemplo. TDD é fazer iterativo incremental. Refactoring, né? E como é que a gente pode também aplicar isso a outras áreas de conhecimento, né? Quando a gente faz também design, né? Como é que a gente faz design e aí falando mais de design gráfico, de interface ou de experiência, como é que a gente faz softwares que são interativos incrementais também? Designer tem muita dificuldade de entender isso, né? De ter que fazer tudo pronto e aí depois a gente... Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha hoje? A gente faz lá o design, depois quebra em pedacinhos, e aí faz os pedacinhos, né? Por isso, quando o Kanban fala que não tem isso, o Kanban não tem isso mesmo, né? O Kanban, a gente pode fazer iterativo incremental com o Kanban, mas o Kanban não necessariamente tem isso, que é uma das partes mais importantes, né? A gente conseguir fazer, refazer, até que seja bom. Então, como é que a gente faz o mínimo possível? É esse caminho, né? Não é, ressignifica, faz. Então, esse trabalho de design, de código mesmo, para mim também é bem importante e a gente precisa passar isso para os desenvolvedores, eles precisam entender isso. E, na minha opinião, a maioria não entende, né? A maioria ainda precisa, né, fazer grandes arquiteturas ou querer fazer tudo, ou se preocupar que não, depois eu vou ter que ter um retrabalho. Mas, cara, né, o que está sendo mais caro, né? Você não ter retrabalho? Boa. O Calisson Ribeiro está ali, vai ganhar o kit da DB, nossa patrocinadora. E eu vi que nosso regressivo aqui ainda tem 20 minutos. E aí agora eu vou abrir, só que agora não vale mais brinde. Quem quer fazer uma pergunta para o Rafa Cáceres? Onde? Ali, ó.
E aí, eu posso animar já a galera agora? Rafa, aqui. Cara, primeiro, obrigado, né, por repassar os conhecimentos. É muito bom a gente entender um pouco mais esse contexto. E a gente está percebendo no evento como um todo, a perspectiva da agilidade está mudando, né? Tanto é que a gente está propondo aqui, talvez, de não usar o termo ágil, né? Mais cedo a gente teve ali que erramos no manifesto, não poderia ser software, teria que ser outra coisa. Que conselho que você daria para as comunidades que apoiam a transição de carreira para o contexto da agilidade, direcionar esse caminho ali para essa galera, entendeu? Tipo, da gente tirar esse mindset, né, porque a gente tem que usar o Scrum, o Kanban e tal. Peraí, galera, vamos num nível um pouco mais abaixo, né? O que a gente quer quando a gente fala de agilidade? Legal, cara, ótima pergunta. Bom, aqui eu vou trazer duas coisas. Aí, primeiro, uma coisa que o Lula falou no passado, né, no Keynote, o que é a agilidade, o que é o ágil, né? Que a gestão moderna bem feita, né? Eu trouxe aqui uma outra perspectiva de moderno, mas é que o moderno ele tem a tradução do moderno é recente, né, atual, né? E eu estou falando mais filosoficamente ali numa época específica, né? Mas assim, para mim é isso. Primeiro a gente pensar, aí, lógico, né, gente? Só a minha humilde opinião aqui. Mas a gente pensar que, e a Mari falou sobre isso também, que será que a gente né, a gente transformando isso em papéis, a gente não está se fixando, né? Então, o meu conselho, né, para quem está trabalhando com agilidade, está indo para uma transição de carreira, cara, tem outras áreas, né, que a gente pode usar agilidade para melhorar o trabalho. Então, trabalha com pessoas, você trabalha com processos, com o que você está trabalhando, né? Porque eu acho, na minha opinião, que se fixar em ser um Agile Coach, um Agile Master, eu acho que você está em risco, né? Não porque o Agile morreu ou alguma coisa assim, mas porque, né? Como a Mari falou, as coisas vão mudar, as coisas mudam, né? Essa é a única certeza que a gente tem que as coisas vão mudar. Então, eu recomendo para quem está trabalhando com agilidade, né, com isso, saber que, né, você está em risco, né? Então, assim, talvez você pensar em trabalhar em outras áreas que estejam relacionadas e que você possa usar isso como uma ferramenta e a gente possa usar o ágil como essa conversa, né? Como nessa comunidade, esse jeito de conversar, essa filosofia, né, esse jeito de pensar e menos sobre um cargo, eu acho que é um futuro melhor. Então, eu vejo muito, a gente falou de dev agora, né? Pô, desenvolvedores não podem ser ágeis? Tem que ser, cara. Começou com isso, né? Hoje eu tenho que falar para devs e falar, gente, aqui, ó, a galera que começou lá era, pô, Kentback, os caras, tipo, né, a galera... devs muito bons, né? Galera de negócio, você pode ir para área de negócio, você pode ir para marketing, você pode ir para gestão de pessoas, você pode ir para uma infinidade de áreas que você pode usar isso que a gente está fazendo aqui para melhoria. Então, para mim, né, se você está fixado nisso, você está em risco. Então, essa é a minha opinião. Valeu. Oi, Rafa, é a Jéssica aqui. Fiquei pensando no que você falou sobre humildade, detalhe, interpretação, que design seria que revolução seria design. Aí eu fico me perguntando em interesse, sabe? Interesse vem sempre quem? E eu fico me perguntando quem se beneficia com o que está acontecendo hoje e quem não se beneficia, sabe? Porque quero falar sobre os interesses. Eu sei que a pergunta é difícil, mas quem são essas pessoas que se beneficiam, que não, e quem está se beneficiando, sabe? Onde estão os interesses, onde estão as tensões, onde estão ali as políticas implícitas que a gente não está colocando para fora. Obrigada. É uma pergunta difícil. O que eu vejo, né? Que a gente criou esse mundo a partir de revoluções que vinham o interesse de algumas pessoas, né? E sempre teve uma grande parcela que foi usada, né? Foi usada. A gente falou, né? O pessoal falou isso ontem, né? Quem que foi usado nessas revoluções também, né? Sempre, se a gente for olhar, sempre teve um uso, né? E aí o que eu digo como design, o que ele fala, né? Como essa nova visão é pensar que a gente não quer
revolucionar porque a gente não quer mudar tão bruscamente, porque é perigoso. E, ao mesmo tempo, a gente também não quer ficar modernizando as coisas, simplesmente botando uma florzinha em cima, né? A gente não quer, não é isso que a gente quer poder ter esses movimentos mais emergentes, né? Ou seja, como é que a gente leva esse conhecimento para né, o maior número de pessoas possíveis para que elas consigam, a partir disso, também ressignificar as coisas. Porque se a gente sai... E aí que é o ponto principal, para mim, que é essa questão de fato e questão de interesse, que é quando a gente traz as coisas como questões de fato, né, algumas pessoas estão trazendo para a gente questões de fato, e elas têm interesse sobre aquilo, né? E a gente não discute sobre isso, né? Então, o que são essas questões, né? Ah, é assim mesmo, né? Sempre foi assim, né? Já é assim há muito tempo, né? A gente precisa dar resultado, né? A gente precisa, né? Então, assim, precisa, mas a todo custo, né? Quando a gente fala dessa questão ética, é isso, assim, a gente precisa dar resultado a todo custo, por exemplo, né? A Érica fez um post muito bom, que ela fala, a gente está imitando empresas que não dão lucro, né, cara? A gente está imitando... O que está acontecendo, né? Será que é isso mesmo? A gente está imitando um monte de empresa por aí que tem seus interesses, né? E a gente está só imitando, só copiando isso sem se perguntar, né? Então, eu vejo assim, será que a gente não pode tentar partir... E aí, cara, muito viés meu, de empresa pequena e tudo mais, eu sei disso, mas será que a gente não pode tentar fazer do nosso jeito as coisas? A gente precisa estar sempre dependendo de grandes corporações que estão lá digitando as questões de fato para a gente, e a gente tem que obrigar, a gente tem que obedecer isso? Eu sei que muitas vezes a gente precisa, mas será que a gente não consegue? Aos pouquinhos, né? A partir né, desse pensamento, a gente consegue aos pouquinhos se agrupar, né? Se agrupar para fazer diferente. Aí é meu viés, eu tenho tentado fazer isso, né? E é difícil pra caramba, mas eu convido, né, a galera a tentar fazer isso, né? E menos também só, né, tentar só reclamar de grandes corporações, que aqui eu não consigo mudar, que eu não consigo fazer, e tentar fazer também, né? É a minha visão. Eu sei que é difícil pra caramba, gente, não estou aqui julgando ninguém, mas é algo que eu gostaria que acontecesse mais, assim, né? Eu gostaria que a gente conseguisse pegar e saber que a gente tem interesses envolvidos, a gente pode tentar se juntar com esses outros organismos pequenos e tentar fazer um mundo diferente. Depois a gente tomando cerveja. Oi, Rafa, ao seu aqui, ó. Oh. Parabéns, obrigado pela apresentação, pela palestra, foi ótimo. Eu gostei muito de ouvir aqui na conferência várias pessoas falando sobre essa questão do trabalho do conhecimento. Eu acho que é uma perspectiva super legal. E gostei particularmente do que você falou em termos de olhar a nossa comunidade de agilidade, como pessoas que estão procurando reinventar o trabalho nesses termos. Qual o trabalho? O trabalho do conhecimento. Nós não estamos querendo reinventar o trabalho industrial, tá certo? Nós estamos querendo reinventar o trabalho do conhecimento. Se a gente pensar com essa perspectiva, e vamos dar o nome para essa coisa de agilidade, você acha que a agilidade é um caminho sem volta? Se a agilidade é um caminho sem volta? Cara, não sei. Eu acho que... Isso é um caminho sem volta. Eu preciso refletir sobre isso. Historicamente falando... Não, eu acho que pode mudar, não sei. Eu acho que a agilidade... É um termo tão amplo, né? Assim como... Eu vejo o seguinte, né? A gente tava falando, eu passei a apresentação falando de design, né? E como o design saiu de, sei lá, uma camadinha que a gente botava por cima para virar hoje tudo, né? A gente faz design de tudo. A gente faz design de sistema, a gente faz design de organização, a gente faz design de sobrancelha, sei lá, a gente faz design de tudo hoje, né? Então, o design, ele surgiu como esse arcabouço. Eu acho que a agilidade virou isso também, né? O ágil virou isso também, né? Tudo é ágil, né? E a partir do momento que tudo virou ágil, também ele acabou perdendo um pouco o significado, né? E aí, o meu convite da gente, da mesma forma, a gente buscar isso de novo e falar, beleza, o que é ágil para a gente é esse ambiente de conversa, de tentar melhorar o futuro, e menos algo que a gente implanta nas organizações, e mais um jeito que a gente conversa e pensa. Então, nesse sentido, eu acho que não tem volta, né? Porque... Depois que sai, é difícil botar de volta na cabeça, né? Então, eu vejo que cada vez a gente levar isso mais, nesse sentido, para as pessoas, pode funcionar. Ao mesmo tempo, eu vejo, assim, com muita tristeza, que as pessoas estão falando menos disso, né? O ágil morreu, né? Toda essa questão, assim, layoffs e tudo mais. Eu vejo que as pessoas do conhecimento estão vendo já, né? Estão vendo como um barco que está afundando e querendo sair fora, né? Algumas, né?
principalmente na área de desenvolvimento, área de produto. E por quê? Porque também a gente fez muita coisa errada ali, né? A Mari falou bastante disso. Então, como é que a gente traz de volta para falar, calma, gente, não é isso aqui, né? É aqui, a gente conversando, né? A gente se juntando e conversando, como é que a gente trabalha melhor junto, né? Então, em vez de a gente separar de novo em bolhas, né? A bolinha do dev, a bolinha né, de produto, a bolinha de não sei o quê, de dados, beleza, cada um pode ter sua bolha, não tem problema nenhum, né? São esferas, né? E não existe fora da esfera, né? Sempre vai ter uma outra esfera. Então, a gente pode ser essa esfera macro, que vai trabalhar, que vai pensar o trabalho do conhecimento em outras áreas também. Eu acho que sim, por quê? Porque também o digital tem tudo, né? A gente tomou essa proporção porque o digital tem tudo, né? Porque o software tem tudo, né? Em todo lugar hoje em dia. Então o trabalho do conhecimento já está, né? Tá grudado com o digital em si, então, e para isso, por isso que a gente tomou essa proporção toda. Então eu acho que não tem volta não. É só a gente continuar pensando. Rafa, aqui a gente vai ter a nossa última pergunta. A Érica vai fazer. Ai, ai, ai. Não fala assim. Rafa, uma coisa que eu andei refletindo muito nesses 3 dias e que fiquei nos corredores aí conversando com excelentes amigos como você, é que a gente tem, por um lado, Bauman falando da sociedade líquida, de que a gente está indo para cada vez mais para o gasoso, etc. e tal. Mas me parece uma contradição muito grande que as empresas me parecem cada vez mais tentar se tornarem sólidas. E isso é um caminho tão louco que a gente chega a ver, por exemplo, um Google da vida que, ao invés de canibalizar um produto deles e, de repente, lançar o Bard antes, perdeu essa oportunidade de mercado, sofreu do dilema do inovador, porque tinha se tornado essa coisa sólida, essa coisa estruturada, essa coisa organizada, essa coisa que precisa todo mundo saber o seu lugar e o que faz e o que não devo fazer. E aí a minha pergunta para ti é o quão utópico é a gente imaginar que todo esse processo de reflexão, por mais que a gente continue forçando, ele vai realmente penetrar. Porque está me parecendo que é uma coisa muito, muito sólida mesmo, que as empresas persistem em estar ali dessa forma. Sim, eu vejo que tem um lado utópico. Assim, eu vejo 2 coisas, né? O Bauman tem essa questão, mas o Bauman ele acaba sendo um pós-moderno ali que acaba sendo mais moderno que o próprio pós-moderno, né? Não que eu discorde, né? Da liquidez das coisas, mas eu acho que também não é... Eu acho que é um pouco exagerado a gente pensar que tudo vai se desfazer, assim. Então, por isso que eu vejo... Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cada vez as empresas estão ficando mais sólidas, né? Só que eu vejo que quanto mais sólidas elas ficam mais frágeis elas também tendem a ficar, né? Então, eu acho que essa solidez, né, tende a quebrar. Né? E aí, quando quebra, a gente não sabe o que vai acontecer e não sabe como vai quebrar. Então, eu vejo que também são ciclos, né? A gente teve aí grandes corporações, né? Do século passado que acabaram, né? Gigantes, através de, né, novas startups que surgiram. Essas novas startups que surgiram viraram Googles, viraram Facebooks e tudo mais. E qual que é o próximo ciclo, né? Então, eu acho que uma hora eu acho que isso tende a quebrar em algum momento e dali vão surgir novas coisas, né? E aí, talvez, vai tentar se estruturar de novo. Né? Então, como é que a gente faz para cada vez ser um pouco menos sólida, né? Um pouco menos burocráticas? E aí, a gente também, a partir da gente... E aí vem o lado utópico, que é, né, a gente precisa agir, né? A gente, como pessoas, a gente precisa agir, a gente precisa convencer e ajudar as pessoas a agirem também, a pensarem um pouquinho menos como, né, simplesmente a gente está aqui... vendo questões de fatos que estão sendo dadas para a gente pensar, pô, vamos fazer diferente, né? Vamos mudar as coisas. Né? É um jeito de pensar, né? Agora, o futuro é incerto, né? Eu também não tenho como prever o futuro. Eu acho que a gente tem uma tendência cada vez maior de aglomeração, né, do capitalismo, de a gente ter empresas gigantescas. Mas eu vejo que isso aí cada vez mais torna as coisas mais frágeis, né? E aí, quando isso quebrar, o que a gente vai construir das cinzas, né? Boa.
agradecer aqui em nome da Jael Brasil, Rafa Cássio, uma salva de palmas novamente. Valeu, galera. Agora vamos beber.